Então, quando um gestor chega para me dar um feedback, gente, eu nunca mais vou cometer o mesmo erro. Bia, não, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Às vezes até eu fico assim, bem retraída, assim. E já aconteceu de casos onde eu recebi feedbacks, né? E o meu gestor depois de, sei lá, um mês, me chamou para conversar, para tomar um café e falar: nossa, você mudou muito em relação a isso. Parabéns. E a gente já fica nervoso, né? Já acha que, meu Deus, vai me chamar pra falar alguma coisa de novo. Sim. Não era. Só pra dar parabéns por você ter seguido o feedback. Eu não consigo entender como que um colaborador recebe um feedback. Minha filha, para de fazer fofoca, né? Para de fazer 300 pausas café. E você continua fazendo. Você não tem medo de... Mas acontece. Às vezes, assim, o que eu... Já me aconteceu de, poxa, dar um feedback e eu acho que eu fui o mais claro possível. Não senti evolução. Aí chamei de novo a pessoa pra conversar e aí chegou um momento que eu falei assim... Você não tá entendendo, assim, tem alguma coisa na minha comunicação que não tá ficando clara? Não, mas assim, numa boa mesmo, Nossa, sabe? mas Porque, sei lá, às vezes, talvez eu não tô conseguindo falar a linguagem da pessoa, talvez não tá ficando claro pra essa pessoa. Uhum. Que às vezes acontece, né? Às vezes de acontece. não ficar claro quanto você de fato é 100. E às vezes passa. Uhum. E, enfim, aí é uma coisa que eu sempre tento, inclusive entro um pouco até em técnica de feedback, as letrinhas, né? SCI, situação, comportamento e impacto. Então, assim, eu tento muito sempre fazer esse exercício de, cara, qual foi a situação que aconteceu pra realmente aterrissar e a pessoa entender exatamente o que eu tô falando. A situação foi essa, o seu comportamento foi esse, que gerou esse impacto. Pra, assim, tentar ser o mais claro possível pra pessoa. Com exemplo, porque aí você consegue, de fato, tentar comunicar aquilo que você quer comunicar. Ser justo, porque você tá dando um feedback com exemplo. Então, a pessoa tá vendo realmente o que ela tá acontecendo. Você não tá tirando aquilo da sua cabeça. E realmente, né, mostrar. E aí, o ponto é, como que eu te ajudo a melhorar? Né? Eu sempre gosto de, no final do feedback, né, falar, cara, tem alguma coisa que eu, como gestor, te ajudo nesse ponto? Tem alguma coisa que você esperava, que você gostaria que eu estivesse fazendo pra te ajudar, que eu não tô fazendo? Pra realmente deixar do tipo assim, pra abrir todas as oportunidades pra tentar realmente reverter essa pessoa. Sim. E aí, pô, se não tá vendo evolução, a gente vai entrar, no meu caso aqui, né, a gente vai entrar no plano de reversão que eu falei, de cara, a gente realmente precisa mudar, porque senão... E já aconteceu de você tá dando um feedback pra uma pessoa, né? Ela não aceitar aquilo muito bem, ir lá e jogar algo que você faz também que ela não gosta? Por exemplo, fulana, não sei, nunca dei um feedback. Dá um feedback pra uma pessoa, né? E aí ela... Mas e virar um debate ali, né? Você também faz isso, e eu não gosto que você fez isso. Se aconteceu, como é que você lidou com isso? Então, não aconteceu assim, nesse estilo, mas... Porque eu me provoco muito a sempre trazer exemplos. Isso. Trazer exemplos de coisas que aconteceram. Então, sempre que eu tô preparando o feedback, e preparação faz muito parte de feedback, né? Não adianta você chegar ali meio sem preparação. Eu sempre, quando eu vou preparar meus feedbacks, eu sempre tento linkar exemplos de coisas que aconteceram pra justificar os pontos que eu tô levando, pra não abrir margem da pessoa ficar questionando. Né? Pra que ela entenda e pra que ela não, daqui a pouco não vai... Não, mas eu não fiz. Não, mas lembra aquele dia, tal, nananã, não sei o quê. Então, você ter exemplos é importante. Mas eu já tive casos, não de que a pessoa me retrucou, no sentido de, mas você já fez isso. Mas de, às vezes, não receber tão bem. Né? De você sentir que a pessoa não ficou muito confortável com aquele feedback. Então, isso já aconteceu. E aí, eu, inclusive, sempre que eu termino de dar o feedback, eu falo, cara, o que você acha? Você concorda? Fez sentido pra você os pontos que eu falei? Porque aí você deixa também a pessoa falar e colocar os pontos dela. E aí, tipo, vamos entender do que você entendeu, qual é a melhor forma da gente atuar. Mas eu acho que o fato de você levar o exemplo, você acaba eliminando essa possibilidade, assim, sabe? E aí, às vezes, se a pessoa tá recebendo mal o feedback, talvez isso vai fazer parte do meu próximo feedback pra ela, que ela não tá recebendo bem o feedback. Então, como que a gente vai desenvolver o ponto de você receber bem o feedback? Porque, assim, o negócio de ficar, às vezes, um pouco chateado, né? Às vezes, não receber tão bem, é ruim, mas beleza, vai passar. Agora, o problema é se a pessoa não absorve, porque aí ela não vai querer mudar. Isso. Né? Se não que fez envolve a mentalidade, né? Envolve a mentalidade, etc, né? Dentro desse contexto de feedback, eu vou te dar outra situação. Você falou muito de exemplo, né? E aí, vamos lá. Eu e a Beatriz brigamos ali,
todo mundo viu, você não estava presente, mas todo mundo viu e foram lá te contar que a gente brigou e etc. Não foi um comportamento legal. Mas vocês duas como liderada dela? Nós duas. Brigamos, foram outras Então, no meu pessoas que time. viram. Tá no time e tudo dela, mais. tá. Beleza. E outras pessoas que foram contar, e aí ela precisa dar um feedback pra nós duas. Chega nós duas lá e vamos falar bem assim pra você, cadê a prova? E aí? Não, eu vou... Assim, o que eu faria nessa situação, Porque tá? daí Olhando o pessoal fala de Câmera na fofoca. empresa? Não, então, mas aí que tá. Não vai ter prova disso. Tá, não Ficou no boca a boca entre nós duas. Uma palavra contra... É. Assim, eu vou... O que eu faria nessa situação? Eu chamaria individualmente pra conversar e eu perguntaria o que aconteceu. Eu iria ouvir de vocês o que aconteceu, né? E aí, a partir do que vocês estão me falando, eu daria o feedback individual de cada um. Poxa, tá, beleza, você me contou isso. Mas, cara, você acha que você fez certo? Né? Com essa atitude aqui? Né? Vamos refletir juntos aqui, né? Então, o papel do líder é muito disso, assim. Eu evito de dar qualquer feedback que eu não consiga me embasar. Isso. Então, assim, eu não vou chegar pra você e apontar o dedo e dizer, poxa, mas isso aqui que você fez não foi legal, se eu não vi, ou se eu não, né, de alguma forma não tenho de fato prova disso, então eu vou preferir te perguntar e ouvir de você e eu te dar um feedback em cima do que eu ouvi de você. Na escutativa. Então, assim, e aí eu prefiro, tipo, beleza, veio um monte de gente me contar um monte de coisa, mas não dá pra eu levar isso. Então, eu prefiro ouvir de vocês e tentar montar um feedback e aí daqui a pouco, em cima do que eu ouvi, eu falar, olha, chegou isso aqui em mim, eu não sei se isso é verdade. Se isso for verdade, cara, vamos tratar juntos aqui. Né? Se foi isso aqui que aconteceu, não foi legal, mas eu quero ouvir de você. O que aconteceu? Me conta. Legal. Sabe? E aí você vai montando ali, vai fazendo... Às vezes até a própria pessoa para e reflete sozinha e já percebe, putz, realmente isso não foi legal. Sim. Né? Eu acho que esse é um ponto que às vezes dependendo... Inclusive quando às vezes são pessoas do time que não recebem tão bem o feedback... ou que eu acho que não vão receber, enfim, né? Às vezes varia muito de situação para situação. Eu gosto de perguntar para a pessoa. Como você acha que você tá, assim? Como que tá o contexto, assim? Como que você se enxerga? Vamos refletir juntos aqui. Porque aí, às vezes, a pessoa também reflete. Às vezes, ela fala alguma coisa que eu também ia falar. E aí, você já aproveita o gancho. E aí, você evita, às vezes, uma situação ali mais conflituosa, sabe? Então, eu acho que fazer a pessoa falar e ouvir da pessoa também pode ser uma boa forma de você conduzir essas conversas, sabe? Uma boa estratégia.